Olá, está no ar o 3-1. O tema hoje é bastante polêmico. Nós vamos falar sobre as torcidas organizadas de futebol e seus excessos. E para essa conversa, convidamos a chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha, Maurício Mural, autor do livro Para Entender a Violência no Futebol, que acaba de chegar às livrarias, e Flávio Martins, vice-presidente da Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, como vocês sabem, nós tivemos dissabores de presenciar uma série de atos de violência entre torcidas organizadas, um problema que afeta todos os que assistem o futebol, que participam dos estádios, enfim, que acompanham o esporte que é a preferência nacional. Nós vamos assistir agora uma reportagem sobre esse tema. Eles chegam aos estádios munidos de grandes bandeiras, faixas e instrumentos musicais e contagiam a todos com seus gritos de guerra. Vale tudo para levantar o público, empurrar o time e produzir um dos mais belos espetáculos do mundo. Mas será que vale tudo mesmo? Rivalidade, provocação. Vai perder, Flamengo, vai perder! Em muitos cantos, o que se ouve são palavras de ordem que atacam os adversários e incitam a violência, dentro e fora do estádio. O resultado, muitas vezes, é trágico. Os últimos 2 clássicos cariocas viraram caso de polícia. Na partida entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, 2 torcedores vascaínos foram agredidos por cerca de 50 flamenguistas. Um deles morreu. Na semana seguinte, 21 integrantes de uma torcida do Fluminense foram detidos em flagrante por espancarem e assaltarem 2 torcedores do Vasco da Gama. Foram autuados por lesão corporal, formação de quadrilha e transferidos para o presídio de Bangu 2, onde ficarão até o julgamento. Esta foi uma das mais enérgicas medidas tomadas até hoje em relação aos conflitos entre torcedores. O episódio reacendeu o debate sobre a necessidade de maior controle sobre as torcidas organizadas. No Rio, a chefe da Polícia Civil, delegada Marta Rocha, anunciou duras medidas para acabar com a impunidade dos baderneiros, que se travestem de torcedores e acabam por afastar quem vai aos estádios, apenas para ver seu time jogar. Resta saber se as medidas vão realmente dar um basta nessa história. Flávio Martins, e aí, o que você fala sobre isso? Eu acho que joga muita responsabilidade para a torcida organizada. A gente tem feito vários debates, vários encontros, e assim, a gente detecta que a torcida organizada é uma ponta de um iceberg de uma sociedade violenta, na qual todo movimento de massa tem descontrole, destempero, enfim, corre-corre. Não é só a torcida organizada. E o trabalho que as torcidas vêm fazendo junto ao poder público, junto com a Federação de Torcida Organizada, para coibir essa violência, era uma coisa que nunca aconteceu. E ao longo desses 5 anos que a federação existe, ela vem trabalhando em cima disso. Inclusive, nós ficamos um bom tempo sem qualquer ato, assim, digamos, mais crítico em relação à violência. Claro que tem uma confusão ou outra, até por conta do resultado e tal, mas nada uma coisa orquestrada. Vale salientar também do GEP, que é o Grupamento Especial de Policiamento de Estádio, que vem trabalhando nessa parceria quase que dia a dia, jogo a jogo, e que também vem fazendo um bom trabalho. Agora, a violência ela existe em toda a sociedade. Não é só a torcida organizada que é a culpa da violência, e muito menos de se afastar o torcedor do estádio, porque se coloca a culpa toda em cima da torcida organizada, mas ninguém fala do transporte precário, do alto valor do preço do ingresso, dos serviços que constam no Estatuto do Torcedor e que não são, na prática, executados, como banheiros químicos, estacionamento decente. Então, assim, parece que pega o patinho feio da história e coloca toda a culpa de violência, de estádios, e tem outras coisas acontecendo na sociedade e no próprio jogo, no próprio estádio. Professor Maurício, o senhor concorda com essa análise de que a torcida organizada não é a origem do mal, vamos dizer assim? Que essa violência ela é um reflexo da violência que existe na sociedade?
Em parte, ela é o reflexo da violência que existe na sociedade. Agora, a torcida organizada não pode ser criminalizada. E, nesse sentido, eu concordo integralmente com o Flávio. Ela não pode ser criminalizada, não pode ser marginalizada, e nenhum ato repressivo, nenhum ato de controle a qualquer delito pode ser generalizado para um coletivo. Quando a gente generaliza, eu costumo dizer, a gente não pune ninguém. Porque a natureza ética da punição, a natureza jurídica da punição, é estabelecer uma diferença entre quem fez e quem não fez. Se eu puno coletivamente a todos igualmente, na prática eu não estou punindo ninguém. Até porque os transgressores ficam escondidos e aqueles que não cometeram o ato delituoso ficam agredidos sem razão de ser. Então, eu acho que a torcida organizada ela é o 12º jogador, ela faz parte do espetáculo, historicamente, ela construiu essa ideia da alegoria, do cântico, da música, da charanga. É muito importante para a dimensão simbólica dos clubes, porque ela defende as suas cores, seus hinos, seus títulos, seus símbolos, mesmo quando não participa democraticamente das decisões do clube. E também é muito importante para as receitas dos clubes. E é aquele fiel torcedor, a torcida organizada, que vai... na Europa, por exemplo, na Itália, chama-se de os ultras, em outros países também. Quer dizer, aqueles que ultrapassam qualquer dificuldade para acompanhar os seus times. Agora, há um lado de violência, mas são facções, são grupos que se infiltram nas torcidas organizadas, são grupos aí sim que é a violência macrosocial que alcança esse coletivo no futebol. Agora, é preciso separar o joio do trigo. Pelas nossas pesquisas, iniciadas na UERJ e continuadas agora no programa de mestrado da Universo, é uma minoria entre 5% e 7% das organizadas que cometem esses atos criminosos. E aí eles têm que ser tratados como criminosos, como foram recentemente tratados aqui no Rio de Janeiro. Foi uma medida correta, consistente, com base na lei e que reduz a histórica e estrutural impunidade no Brasil, que, em último caso, é um fator multiplicador de todos os nossos problemas. Delegada Marta Rocha, e aí, o que a senhora acha disso? Eu estava aqui atentamente ouvindo não só o nosso professor, como também o Flávio, com quem a gente tem tido uma interlocução com a FETORJ. É importante dizer que depois das decisões da Polícia Civil, nós fomos procurados pela Federação, realizamos ontem um encontro com as torcidas, não para um encontro de uma ação entre amigos, mas um encontro para mostrar a eles o poder do manto da lei, né? E aí eu queria pegar um pouco a fala das duas pessoas que me antecederam para dizer assim, havia genericamente uma condução com uma certa impunidade. Nós temos dentro dos estádios a presença da Polícia Civil, do Juizado Especial Criminal, e os fatos eram apreciados dentro dessa questão do crime de menor potencial ofensivo. É esse fato que aconteceu, que foi apreciado pela delegada Cristiane, quando ela olha o Código Penal com um olhar macro, né? E eu conversava com ela em tempo real, pelo telefone, ela na delegacia, e era possível ela me dizer, chefe, eles estão perguntando, vai demorar? Que horas termina? Quando a gente olha as imagens deles saindo da delegacia, eles se imaginavam assim, eles não estavam, aqueles 21 jovens, e quero dizer que são classe média, muitos deles, todos praticamente sem antecedentes criminais, né? Então, na verdade, eles só tiveram a consciência real dessa certeza da punição quando ingressaram no ônibus, nós contamos com o apoio do JEP, para transportá-los para o sistema penitenciário. No primeiro horário da manhã, alguns advogados ingressaram com habeas corpus e foi negado. E o juiz, quando recebeu o flagrante, considerou válida a prisão em flagrante e o processo, quando foi distribuído, o juiz, ao receber o inquérito, disse, decreto a prisão preventiva. Isso quer dizer que esses 21 jovens, filhos da classe média, sem antecedentes criminais, vão estar presos no mínimo 8 meses. Porque eles estão com a prisão preventiva decretada, vale dizer o quê? Vão aguardar presos ao término do processo.
Isso é isso que a gente mostrou no dia de ontem para as torcidas, né? Dentre desses 21, e o Flávio disse isso desde o primeiro momento, haviam 5 integrantes da torcida e o restante não da torcida. O que nós queremos, a Polícia Civil, é o que o nosso professor quer e o que a torcida organizada quer. Nós queremos essa beleza que foi mostrada aí, né? Todo mundo cantando, a boa rivalidade, eu sou adversário, mas eu não sou inimigo, né? Eu tenho um clube, eu torço por ele. Agora, eu continuo dizendo que a torcida tem que ser responsabilizada. Ela não é responsabilizada pela prática do crime diretamente, porque a pena não pode passar da pessoa de quem cometeu o crime. Mas se eu tenho componentes dentro dessa torcida, né? E aí eu acho que tem a importância da torcida. Eu não tenho dúvida que a torcida tem o interesse de fazer um bom espetáculo. Mas se eu tenho dentro da minha equipe, dos meus componentes, alguém, né, que transgride a lei e eu não sou capaz de conter esse alguém, então eu, enquanto ente social, eu posso ser responsabilizada. E foi isso que nós fizemos. Nós representamos junto ao Ministério Público no sentido de que fosse impedida a presença da torcida. Agora, eu acho assim, que o que eu quero passar não é apenas para a torcida, né? Eu quero passar para todo mundo que se desloca num estádio, para todo mundo que vai assistir um jogo. Se eu não me comportar, eu não vou esquecer aquela foto nos jornais na manhã seguinte, o que representava 21 jovens de uniforme de sistema penitenciário já recolhidos à carceragem. Então é essa mensagem que a Polícia Civil quer passar. Flávio, caiu a ficha de que nada será como antes, pelo menos até a Copa do Mundo? Olha, muito se falava ao longo de 15 anos, 20 anos, que assim, fazem acordos, baixam leis e punições. Foi até um caso que a gente conversou com a doutora quando a gente se encontrou a semana passada, e assim, o papel entrava na gaveta e ficava por isso mesmo. Então, a gente, como líder de torcida organizada, a gente não tinha um respaldo. Olha, cuidado, isso não é certo, vai acontecer assim, e não acontecia. Então, assim, desde o ano passado, com a assinatura do TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta, no Rio de Janeiro, que tem uma regra de conduta das torcidas, e com as punições, que as coisas vinham acontecendo, mas vinham punindo a torcida como entidade, como Grêmio, e não o torcedor. E com esse caso, infelizmente foi com a minha torcida, porque eu também sou membro da torcida do Fluminense, da Yang Flu, mas que vai servir de exemplo, eu acho que daqui para frente, para as pessoas poderem refletir e verem que o que a gente estava pregando e conscientizando e avisando, agora vai acontecer. Pessoas de bem, como a doutora falou, que não tinham antecedente, mas que infelizmente alguém tinha que pagar por isso, né? Então, eu acho que agora, até com o encontro ontem das torcidas junto com todo o poder público do Rio de Janeiro, eu acho que está passando uma coisa assim, pulverizando uma mensagem que é um reforço para as torcidas organizadas, porque a gente sabe que as torcidas organizadas, elas conscientizam os seus torcedores e fazem reuniões e tal, mas faltava esse apoio do poder público como um todo, não só do JEP, que, como eu já falei, anda todo dia, anda sempre com a gente, para que a gente tenha um respaldo de tentar conscientizar o bom torcedor que talvez esteja sendo levado por esse mar de pessoas que muitas das vezes não estão nem preocupados com o jogo, e sim se aproveitando do momento. Professor Maurício, como é que é essa química assim, da torcida organizada com a violência? Quando é que a torcida organizada vira uma turba? Pois essa é uma questão que exige, por isso é uma questão complexa. É uma questão que exige muito estudo no campo da sociologia, da psicologia de massas. Há que se fazer muita pesquisa, acompanhamento dos grupos torcedores. É preciso que o policiamento, o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro foi pioneiro até na criação do JEP, que é um grupamento especializado de policiamento dos estádios. Isso é um caso europeu, o Rio de Janeiro pioneiro, outros estados brasileiros, digamos que seguiram mais ou menos o exemplo do JEP. São Paulo, por exemplo. Mas é preciso aprofundar o treinamento, a formação desses policiais no que diz respeito a conflito de massas. Porque a multidão ela tem outro perfil. A multidão é uma outra coisa.
Todos os grandes pensadores que estudaram a multidão chegaram a um termo conclusivo que é muito importante. Na multidão, os indivíduos se sentem com a permissividade suposta de fazer coisas que eles não fariam em outra situação. Eles se sentem mais fortes, mais aguerridos, eles se sentem sem limites. Então, a multidão ela tem um tipo de comportamento que é preciso entender. Por isso que eu insisto no fato de que a punição alcançar o coletivo da multidão é nós tentarmos enxugar gelo. Eu pergunto assim, responsabilizar, como disse muito bem a doutora Marta, a torcida como entidade, tem um problema, porque quando alguém comete bullying numa escola, comprovadamente, quem é punido? É a escola ou é quem cometeu o ato? Quando no Congresso Nacional, e isso infelizmente é outro dado da impunidade histórica e estrutural do Brasil, o noticiário mostra isso quase que diariamente, quando algum parlamentar, legitimado pelo sufrágio universal, ele comete atos de crime, atos criminosos, em flagrante delito, muitas vezes, quem é punido? É o Congresso como um todo? É a entidade democrática ou é aquele parlamentar? Então, nem o partido é punido, é o próprio parlamentar. Então, eu acho assim, o Rio de Janeiro está tomando medidas importantes, eu acho que nós temos que aplaudir. São medidas corajosas, consistentes, repito, com base na lei. A lei já existia aí. A lei do crime organizado é de 95, tem quase 20 anos. A lei, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, porque o torcedor é entendido como consumidor, ele está comprando um serviço, e como disse o Flávio na primeira intervenção, ele tem que ter condições, as chamadas condições do espetáculo, o transporte, a limpeza. Por exemplo, temos que desmontar os focos. Então eu repito o seguinte raciocínio, ao invés de atingirmos a multidão como um todo, temos que atingir os focos infiltrados que se aproveitam da multidão e contaminam parcelas dessa multidão. E aí as forças de segurança pública ficam muitas vezes à deriva. Que focos são esses? Primeiro, os grupos infiltrados, que muitas vezes nem gostam de futebol. Nas nossas pesquisas eles gravam, ficam de costas, o Flávio sabe disso, de costas, doutora, para o gramado, provocando o outro, confundindo, como muito bem disse a doutora também anteriormente, rivalidade com agressividade, competição com agressão, adversário com inimigo. Muitas vezes de costas, repito, para o campo de jogo e provocando, confrontando, agredindo. Professor, desculpa eu interromper, mas tem gente que nem entra no estádio, porque quando o estádio começa o jogo, o estádio está vazio, é melhor de brigado lá de fora. O cara não está nem ali nem para entrar no estádio e nem para assistir o jogo. Exatamente. Desculpa, professor, só para... E mais um detalhe, Flávio, você também sabe muito bem disso, porque de uns anos para cá, o controle da segurança pública dentro dos estádios aumentou, avançou de forma, digamos, quase científica, avançou muito. E os conflitos são muito mais fora do estádio. Então, desmontar esses focos. Interceptação telefônica, a lei permite, rastreamento, a lei permite, monitoramento das redes sociais, onde eles marcam tudo. E desmontar um foco criminoso que ainda progride em torno dos estádios brasileiros, que são os cambistas. Muitas vezes em parcerias com policiais corruptos e com esses setores agressivos das torcidas organizadas. Só para concluir, isso foi feito na Inglaterra, na época do relatório Taylor, isso foi feito na Itália recentemente, e não adianta dizer que a Europa que tem outra cultura, isso é verdade, mas aqui na Argentina eu tive a oportunidade de, no ano passado, ir lá para acompanhar, isso também aconteceu, e com resultados produtivos. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco, aí retomamos esse assunto. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. O programa de hoje debate os últimos acontecimentos envolvendo torcidas organizadas e as ações que estão sendo tomadas para conter os torcedores violentos, dentro e fora dos estádios. Aqui conosco estão a chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha,
Maurício Murat, sociólogo e autor do livro Para Entender a Violência no Futebol, e Flávio Martins, vice-presidente da Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar este segundo bloco com uma pergunta de telespectador. Por que ainda não criaram a lei para cadastrar os torcedores de torcida organizada? Isso está sendo discutido pelo Ministério dos Esportes lá na questão do Estatuto do Torcedor, mas a Polícia Civil requisitou às torcidas, que serão encaminhadas às torcidas, o cadastro dos seus filiados, né? Eu acho que hoje a Polícia Civil tem uma rede de inteligência, é bom lembrar que após esse evento nós criamos um núcleo de apoio a grandes eventos, e aí resgatando um pouco dito aqui pelo professor, nesse núcleo a gente tem a delegacia que cuida da pirataria, a gente tem a delegacia de crimes de informática que está monitorando essa rede de informática, essas redes sociais, nós temos a Delegacia de Defraudações da questão dos ingressos, temos a divisão de homicídios, já que tivemos incidente de um homicídio, temos a Delegacia de Apoio ao Turista, temos a Delegacia do Consumidor, porque efetivamente aquele é um serviço prestado e esse serviço tem que ser bem prestado. Quero lembrar aqui também que num dos jogos que nós monitoramos, esse núcleo monitorou, foram apreendidos ingressos e foram presos cambistas. Esses ingressos pertenciam a uma diretoria de um determinado clube, havia cortesia desses ingressos a uma instituição. Instauramos um outro inquérito, estamos monitorando para onde, quem tinha o direito de receber esse ingresso e por que esse ingresso foi parar nas mãos dos cambistas. Então, concordo com o nosso professor quando ele nos diz que isso é uma coisa macro. Agora, há também uma outra ferramenta que eu acho fundamental, que é o Disque Denúncia. Logo depois desse episódio, nós conversamos com o Disque Denúncia, fomos procurados pelo Disque Denúncia e o Disque Denúncia abriu uma carteira, ou seja, toda e qualquer informação sobre torcida, para pegar exatamente isso que o nosso professor falou. Eu sou uma mãe, eu sou namorada, eu conheço alguém que diz que é da torcida e não é, que sabe que vai para lá para fazer bagunça. Então, a gente, na verdade, montou essa carteira e está montando aqui com a FETORG, junto com o Disque Denúncia, uma cartilha para dizer ao torcedor como deve ser o comportamento do torcedor no grande evento. O Flávio, as torcidas, assim, qualquer confusão, a torcida organizada é o mordomo da história, né? O suspeito número 1 é o sujeito da torcida. Agora, até que ponto, assim, há uma certa, assim, um certo pacto de convivência das torcidas organizadas com os violentos? Porque vocês conhecem as pessoas que frequentam os estádios, né? Vocês estão lá, uma torcida não deixa de ser uma rede de informações, né? Como é que é? Não é um certo pacto perverso de vocês não mexem com a gente, que a gente não mexe com vocês? Na verdade, as torcidas organizadas e esses violentos? Na verdade, é um aglomerado de muita gente, diversas classes sociais, níveis sociais. Então, assim, fica complicado você pensar essas pessoas no meio de 1000 pessoas andando na rua. É importante falar da questão da uniformização, das camisas das torcidas. Nesse último fato, só 5 eram integrantes da torcida. O cadastro, ele ajuda, mas até onde? Por quê? Porque o mau torcedor não se filia à torcida. Ele não vai deixar o nome, as informações dele lá, se ele tem uma mentalidade que não é de torcer. Então, assim, o fornecimento do cadastro, ele é importante, até porque você pode prevenir alguma coisa, mas não achar ali os culpados. A questão da uniformização, ela é polêmica, porque o uniforme da torcida organizada ele é um produto comercial. Ele vende em N lugares, inclusive no jogo. Então, criando um paralelo a isso, se você for assaltado com a camisa de um time, o presidente do clube é culpado, então não se vende mais camisa de banda de rock, time de vôlei, porque vai responsabilizar o time, a banda de rock. Então, uniformização é complicado. Agora, assim, qual é a mobilização que está havendo, por exemplo, de parte de vocês, das torcidas, dos clubes, com relação a mudar esse estado de coisa? Porque não adianta você também, por mais que você tenha razão no que você fala com relação a isso, isso não pode servir como justificativa para omissão.
Não, claro. Então, o que está sendo feito para reverter isso? A junção de todos o lado bem da história. O bom torcedor, as torcidas que querem prevenir a violência, que querem torcer, o poder público, porque não adianta também só o GEP andar do lado e fazer o papel dele. Isso tem que ser estendido ao Ministério Público, à Polícia Civil, para que juntos nós tenhamos uma força maior de prevenir, de punir. Por quê? Porque, como a gente já falou, a impunidade era enorme. As coisas ficavam só no papel. Eu tenho 22 anos de torcida organizada. O que eu vi de promessa, de lei, de documento assinado, e assim, nada acontecia. Então, agora, o fazer valer e ser justo, punir quem realmente está fazendo, enfim, o delito, a besteira. E não culpar de uma forma... Claro, a gente até entende que a torcida... Nesse episódio agora, dos 21, os 21 são culpados realmente? Não, na verdade, assim, isso é um caso policial, isso está sendo apurado, mas, assim, tem uns que defendem, dizem que não todos que estavam ali cometeram o delito, tem outros que dizem que, por estar junto, eles deviam prevenir. Quer dizer, isso é uma coisa a se discutir. Só que, para deixar bem claro, quando aconteceu o fato, a hora que aconteceu o fato, a torcida como um todo já estava debaixo da proteção do GEP na sede. Conforme, para quem não sabe, a torcida é obrigada a informar 48 horas antes tudo que ela vai levar para o estádio e o caminho que ela vai seguir. Só que as torcidas elas têm ponto de encontro. E o GEP ele acompanha daquele ponto de encontro ao estádio, aquele ponto de encontro. Só que depois tem a dispersão daqueles grupos. E aí não está acontecendo um acompanhamento das delegacias locais e dos batalhões locais. Porque, ao mesmo tempo, um exemplo de um clássico, um Flamengo e Fluminense, depois da dispersão, assim como vão 200 do Fluminense para Jacarepaguá, por exemplo, vão 200 do Flamengo. E já fugiu do guarda-chuva do GEP. Então, tem que acontecer uma junção, uma união da delegacia local, do batalhão local, para que não fique só no GEP, porque senão vai ser muito curto esse lençol. E é uma proposta até que a federação já discutiu com a doutora Marta em relação às delegacias locais, que também parece que vai ser implementado, que muito nos ajuda, porque estende essa cobertura de segurança. Delegada Marta Rocha, é uma espécie assim de babá de torcedor que eu... Não, eu não sou babá, não. Não, que a polícia tem que virar agora, né? Eu sou chefe da Polícia Civil e a gente, com todo respeito a todo mundo, eu disse ontem, isso não é uma reunião de amigos, isso é uma reunião de trabalho para nós sabermos qual o nosso papel em cada um. Só para colocar aqui um pouco o que o Flávio falou, eu quero dizer assim, todos aqueles 21 têm responsabilidade, porque o Código Penal é claro, ou eu contribuo com a ação ou eu contribuo com a omissão. Aí vamos combinar, a delegada pode ter errado, mas o juiz que recebeu o flagrante disse que ela estava certa. O juiz que recebeu o inquérito, já ao final desse flagrante, disse que ela estava tão certa que entendeu por decretar a prisão preventiva. Então, todas aquelas 21 pessoas são responsáveis ou pela ação ou pela omissão. Isso é um fato. O outro fato é o seguinte, é que você tem o policiamento preventivo, que é feito pelo GEP, muito bem feito pelo GEP. Como é que funciona esse GEP? O GEP ele é o Grupo Especial de Policiamento de Estádio. Então, na verdade, ele era o órgão da Polícia Militar que falava diretamente com as torcidas. Então, a torcida diz o seu itinerário e o GEP faz uma espécie de comboio para conduzir essas torcidas. Isso é uma coisa, o policiamento preventivo. O que a gente está discutindo, e foi uma demanda trazida por eles, é que essas torcidas elas têm como se fossem subdelegacias em todo o estado, em toda a cidade. Então, vamos dizer uma coisa, eu saio de São Gonçalo com destino ao Rio de Janeiro. Então, agora a Polícia Civil vai tomar conhecimento desse trajeto e o delegado titular vai conhecer o responsável por aquela subdelegacia, no sentido daquele segmento da torcida. Subsede, obrigada. Essa subsede da torcida. Então, a gente vai estar formatando isso, da mesma forma que nós trouxemos para essa reunião essas 8 delegacias especializadas, né? Trouxemos para essa reunião de ontem a delegada que fez esse flagrante exatamente para dar uma aula de direito penal, para ninguém achar que é o movimento que está passando. Porque o que acontecia anteriormente?
ou isso era discutido com a torcida, pelo termo de ajuste de conduta, que ficava lá no Ministério Público, né? Ou então tudo era conduzido, e aí até as próprias autoridades policiais, quando apreciavam como uma lesão, uma briga entre duas pessoas, porque é muito mais do que isso. Eles estão sendo punidos pela quadrilha. E a quadrilha é a conjugação de pessoas para a prática de delitos criminosos, né? Esse inquérito aí, como bem colocou o professor aqui da questão dos cambistas, é um inquérito de quadrilha, ou seja, são cambistas que estão organizados para vender. Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza. Uma coisa é a ação em cima daquele que cumpriu, que praticou o crime. A outra coisa, aí eu respeito o Flávio, respeito todas as torcidas, mas eu acho assim que, de certa forma, eu não quero ninguém do meu lado que não tenha capacidade de estar. Então, eu acho também que, se eu integro uma torcida e se o meu integrante está praticando delito, seja de menor potencial ofensivo ou não, será que não... Eu quero perguntar aqui, a Yang Flu fez lá no seu conselho de ética, deve ter alguma coisa nesse sentido, expulsou esses torcedores? Eu acho que essas coisas têm que ser ditas, entendeu? Então, eu acho que tudo que a Polícia Civil está fazendo, tudo que a Polícia Militar, quero lembrar aqui, não tive a oportunidade de dizer, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Manuel, que ele chamou os clubes, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Federação dos Clubes, né, e o Ministério Público para uma ação conjunta ali, exatamente para mostrar que é interesse do Poder Judiciário também a aplicação com rigor dessa lei, né? Outros países estão discutindo aí o término das torcidas organizadas. Eu ainda não defendo essa tese, porque eu acho que a torcida é uma coisa bacana. Agora, tem que a torcida e os torcedores, sejam filiados ou não à torcida, respeitar a lei e perceber o quê? Que aquilo é um espetáculo maravilhoso, aquilo é um momento de alegria, aquilo é um momento de confraternização e não virar um palco de guerra fora dos estádios. Professor Maurício. Eu acho que o grande segredo da segurança pública é fazer parceria, isolar os focos de delinquentes e aprofundar a relação do poder público, das instituições, do Ministério Público, da lei e da ordem com os setores pacíficos. Se isso vale para a sociedade como um todo, há que valer também para a violência no e não do futebol, como eu ressalto no título do meu livro. As parcerias, por exemplo, a medida da Polícia Civil do Rio de Janeiro de agrupar 8 delegacias, eu acho muito importante que você forma ali um núcleo. E um núcleo, porque esses grupos delinquentes, não tenhamos ilusão, eles agem em rede. Eles ocupam as redes sociais, eles têm jornais eletrônicos, eles manipulam muito bem, como é próprio da juventude manipular muito bem os meios eletrônicos. Eles agem porque, em grande parte, são desempregados ou subempregados. Há de todas as classes, de renda, de todas as escolaridades e tal. Isso mostra muito o que é o universo cultural do futebol no Brasil e no mundo. Porque ele alcança todas as classes. Mas muitos desses grupos de delinquentes estão no desemprego ou no subemprego. E, às vezes, aproveitam esse lado comercial da torcida como meio de sobrevivência. Então, tem tempo. Atuam em rede. O lado de cá tem que atuar em rede também. Agora, esse fenômeno da violência, ele é uma coisa assim que está muito enraizado, né, na nossa sociedade, né? E até que ponto, durante muito tempo, a polícia não, vamos dizer assim, não deixou o pau quebrar? É impunidade, em outras palavras. As torcidas brigando na rua, não, deixa eles se matarem, aí depois a gente entra. É verdade. Isso, até mais que que ponto uma pergunta, acontece isso? É uma afirmação. Eu diria assim, Azedo, nenhuma sociedade, historicamente, resolveu 100% o problema da violência. Agora, é preciso minimizá-la. É preciso colocar a violência sob o controle das instituições. É isso que o chamado processo civilizatório trouxe. É obediência à lei, aos acordos, às instituições, senão caímos no terreno da barbárie. Eu acho que, em geral, nós temos que atingir, volto a dizer, os focos no plano da repressão, que é no curto prazo, a mão dura da lei, a ação direta dos órgãos de repressão em cima deles. Agora, é preciso um plano de médio prazo que é de prevenção. Desmontar essas redes,
controlar esses setores violentos, fazer o rastreamento e, no longo prazo, um plano de reeducação que é mudar a cultura das torcidas organizadas, mostrar que realmente a lei, a sociedade democrática de direito, todos têm que obedecer à lei, sob pena de punição. Agora, de um modo geral, eu acho que no Brasil nós temos um histórico de violência bastante acentuado. Nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. Verdade. Nós vivemos uma crise social intensa e durante muito tempo o pior mal do Brasil, que eu acho que é a impunidade, aconteceu e acontece ainda muito, o deixar para lá. É preciso que essa impunidade seja reduzida, sem o que nenhum problema nosso será minimizado. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos já já com 3-1 discutindo a violência no futebol. Estamos de volta com 3-1. Nossos convidados de hoje são a chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha, Flávio Martins, vice-presidente da Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro, e Maurício Murat, sociólogo, pesquisador e estudioso do tema violência nos estádios, no futebol principalmente. A violência das nossas torcidas organizadas é um assunto que nós vamos retomar com mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber por que as torcidas organizadas ganham ingresso e se há algum controle para essa doação para as torcidas organizadas. As torcidas organizadas elas ganham ingresso porque é uma forma do clube poder contribuir com um custo enorme que as torcidas têm. Eu tenho uma sede, que eu digo, a torcida Yang Flu, que a qual eu faço parte, tem uma sede de 1.500 metros quadrados, tem funcionários, pessoas que trabalham lá administrativamente, de conservação. Muitas das vezes o clube não tem condição de dar ônibus ou ajudar no ônibus, e um ônibus para fora do estado no Brasileiro, principalmente quando se joga no Nordeste, é muito caro, mais de R$10 mil por ônibus, e você não pode dividir isso por poltrona, porque o custo fica muito alto e o torcedor organizado, na sua maioria, não tem condições de pagar. Inclusive, quem tem vai de avião, porque é muito mais curto. Então, assim, tem uma série, a festa das arquibancadas também, a manutenção de bandeira, transporte. No caso da torcida do Fluminense tem o talco, que custa, tem um valor significativo. Então, assim, tem uma série de custos mensais ou por jogo que o ingresso ele ajuda a pagar, ou seja, é uma forma do clube tem de manter aquela festa e toda aquela estrutura. E assim como a torcida do Fluminense, todas no Rio de Janeiro, no Brasil, tem essa mesma mobilização e esses mesmos custos. Como é que vocês conseguem se manter com esses custos todos? Quais são as fontes de renda que vocês têm? A venda de material, como a gente já falou aqui, do uniforme, do boné, da calça, da camisa. A questão dos ingressos, que tem uma variável de clube para clube, uns dão mais, outros vendem. Por exemplo, no caso de vocês, que estão aí no centro dos acontecimentos. O ingresso, que é vendido ao associado, tem uma variação de preço dentro do associado em dia ou não. A venda de material, né? Enfim. Quantos ingressos vocês recebem por partida? Olha, tem uma variável de jogo, cerca de 200, 300. Por exemplo, nesse jogo da confusão lá. Foi um clássico, é uma quantidade maior. Quantos? Por volta de 350, 400 ingressos. E tinha alguém na confusão lá que ganhou o ingresso ou comprou o ingresso de vocês? Como eu já falei, a torcida estava sob o comando do JEP na sede. Esses torcedores eles não tinham chegado na sede, portanto não tinham comprado o ingresso quem era sócio e não tinha ido ainda ao estádio. Então eles não tinham ingresso. Entendeu? O importante nessa questão do ingresso é que parece que o torcedor ele vende o ingresso para comprar uma arma e fazer um crime. Parece uma coisa assim, parece como acontece no tráfico. Se falar, se compra, se mantém o tráfico, se traz munição para o tráfico. A torcida organizada não é assim. O torcedor ele não vende o ingresso, ele não ganha o ingresso ou compra e vende para comprar uma arma para fazer o crime. O ingresso é uma coisa, o problema na rua é outra coisa. Se bate em cima do ingresso, mas também não se bate em cima, talvez como se vem apurando, de outras formas que o ingresso chega na mão de cambista e que não torcida organizada. Parece, como eu falei, é o Cristo, é o alvo que parece ser mais fácil bater do que bater num clube, talvez. Como é que o ingresso chega na mão do cambista, delegado? Eu só quero pegar carona no que o Flávio falou, que eu acho que a gente não pode viver de um jeito morno de ser, né?
Então, eu acho assim, se a torcida, porque carregando um pouco também na fala do nosso professor, se a torcida, de alguma maneira, ela recebe uma benesse, tá? E pela fala dele, eu consigo até entender como sendo razoável. Se você quer fortalecer a torcida para que tenha um show bonito, tenha bandeira, tenha talco, tenha, sei lá, bumbo, música, aquela coisa toda, e no primeiro momento eu não vejo isso com um olhar ruim. Mas isso me permite dizer o seguinte, se eu recebo um ingresso e se de alguma maneira eu usufruo de alguma coisa desse ingresso, porque eu vendo para o meu torcedor, isso me ajuda a manter, então eu tenho que ser responsável. Não pode pensar, entendeu? É mais ou menos isso, porque eu acho que se a torcida também não se colocar, e eu acho que a FETORJ está fazendo isso, como um componente de coordenação, um aliado das forças de segurança, a gente pode estar começando a discutir aqui se a torcida tem ou não tem que receber esse ingresso, né? Eu acho que isso não é bom para a torcida, então vamos colaborar para essa questão. Aí, quando você fala que o nosso professor falou aqui, que a responsabilidade da polícia... Eu vou fazer uma interrogação aqui. Fala. O sujeito precisa de torcida para torcer? Acho que não. Então, qual é o papel da torcida? Eu acho que a torcida está diretamente ligada, e acho até que o professor responde isso melhor do que eu. Eu acho que a torcida está diretamente ligada, né, muito mais ao clube do que muito mais ao componente do espetáculo, né? Por isso que eu achei muito interessante a decisão do presidente do TJ de, num fórum de debate, chamar os presidentes do clube. Porque o presidente do clube também não pode jogar isso assim, né? Do andar de cima, como se isso não tivesse também alguma coisa a ver com ele, né? Então, eu acho que o que a Polícia Civil fez com essa decisão não é que a polícia, nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil contribuíram com a impunidade, não. Porque essas decisões passavam pelo crivo do MP. Essas decisões passavam pelo crivo do Poder Judiciário. O termo de ajuste de conduta, o denominado TAC, as torcidas ficaram discutindo isso. E qual foi concretamente, qual foi o divisor de água? O divisor de água foi o auto de prisão em flagrante feito pela Polícia Civil. Professor Maurício. Eu acho que qualquer medida que se tome em termos de segurança, de controle de violência, a melhor medida se tornará razoável se não tiver continuidade, sequência, manutenção e aprofundamento. Eu acho que isso tem que acontecer e nós esperamos e temos certeza que isso vai acontecer. Então, significa que temos que ter um plano estratégico, com medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E não é só visando a Copa do Mundo. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos representam uma motivação maior, mas é visando, sobretudo, o maior entretenimento popular do Brasil, que é o futebol. As torcidas organizadas têm um papel importantíssimo historicamente. A torcida como um todo é maior que a organizada. E a organizada é muito maior do que os setores vândalos. Agora, a torcida organizada é muito bom que se mantenha, como festa, como carnavalização. Nenhuma grande medida consistente em nenhum país conseguiu vencer ou controlar a violência no universo do futebol, excluindo as torcidas organizadas. E no Brasil nós já temos experiência disso. Quando se tentou em São Paulo, infelizmente, deu com os burros na água. Menos de 60 dias depois, a Mancha Verde ressurgiu com outro nome, com o mesmo endereço, com os mesmos diretores, quer dizer, uma desmoralização. A última coisa que queremos, em termos de segurança pública, é a desmoralização dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Em São Paulo, no inquérito, não é achismo, isso está documentado, pessoas foram presas que eram ao mesmo tempo associados do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians. Como? Depois, a polícia, o inquérito policial, concluiu que aquelas pessoas eram traficantes de drogas e que se aproveitavam daqueles coletivos para fazer o seu comércio ilícito. Então, não é a torcida organizada, são os delinquentes infiltrados nela, eu insisto. Agora, e outra coisa... Existe registro assim, de infiltração de traficantes nas torcidas para se aproveitar do jogo, do futebol para... Eu quero dizer que nós estamos aí desenvolvendo algumas linhas de investigação que a gente não vai comentar aqui. Estamos exatamente, essa união das especializadas é como se olhasse um grande mapa
e cada especializada está olhando um foco desse mapa, né? Então, tem o pessoal da pirataria, na questão aí da contrafação, o pessoal do consumidor, na questão dos ingressos, a defraudação na falsificação, a homicídio. Então, na verdade, a gente está, como um todo, olhando para isso. Concordo plenamente. A gente quis fazer mais do que uma ação pontual. Quando você faz esse núcleo, e quero dizer que começamos a observar algumas coisas ditas pela própria FETORG, né? No sentido assim, e existem ações que não são da segurança pública, que são da questão do controle urbano, que precisam também ser discutidas, e a Polícia Civil está sendo um pouco canal de levar essas questões. Agora a gente... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Flávio. Assim, essa coisa que esse rumo que a situação está tomando, você tem medo de sofrer alguma retaliação desse pessoal violento? Não, porque é uma relação, você está indo de marisco às vezes, né? Entre os caras e a polícia. Hein? Como o professor falou, 5 a 7% de um total. Então a maioria é do bem. E essa coisa que foi já comentado aqui, eu queria deixar bem fixado isso, a questão de acabar com a torcida organizada. Porque tem todo um contexto histórico e de festa, como o professor falou, uma coisa de festa de estádio e tal. Mas também se perde a identificação na rua. No caso ocorrido no trem, o que aconteceu? Eram membros de uma organizada. Essa organizada tem uma sede, tem uma diretoria, tem um TAC de responsabilidade em cima dela. Agora, se 100 brigam com a camisa do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, vai se culpar quem? Vai se responsabilizar quem? Vai virar um bando na rua, baderneiro, e que não vai poder se responsabilizar ninguém, a não ser que se pegue o indivíduo. Mas ele se mistura na camada boa do torcedor, naquele tumulto de entrada de estádio, e a coisa fica andando sem punição nenhuma. Então é importante se manter essa coisa de não acabar com a torcida organizada. É uma bandeira que, claro, a gente defende, é o nosso lado, mas é uma coisa também importante para a segurança dos estádios. E até, de repente, se você me permite, está estourando o tempo, divulgar o site da FETORG para quem quiser mais conhecer a FETORG, saber nossas ações, é fetorg.com, sem BR, tá? E o FETORG FTORJ, sem o E, FTORJ.com, sem BR. O pessoal saber, mandar e-mails, enfim, conhecer o nosso trabalho, que é importante aí para as arquibancadas. Professor Maurício, nós estamos quase acabando, tem que ser rápido, sim. Na torcida organizada, o torcedor adquire uma segunda identidade? Ele é uma espécie assim de torcedor diferente do torcedor comum? Ou isso não existe? Eu acho que sim. Eu acho que ele aprofunda a identidade clubística e ele se torna um torcedor mais fiel, mais partícipe de tudo daquele time. E eu acho importante um detalhe, já que estamos terminando, é dizer que, em que pese todos os esforços do Rio de Janeiro, nós temos que pensar nisso em âmbito nacional. Porque o campeonato brasileiro está aí, joga um time do Rio de Janeiro com o de São Paulo, com o do Rio Grande do Sul, etc. Então tem que ser um projeto estratégico, curto, médio e longo prazo e brasileiro, que é a tese que eu defendo no meu livro e eu aproveito para convidar todos para o lançamento no Rio de Janeiro, que será no dia 29 de setembro, sábado, a partir das 18 horas, na Livraria Saraiva do Shopping Rio Sul, em Botafogo. E lá podemos continuar conversando. Então vamos aproveitar aqui os comerciais e deixar a delegada Marta Rocha, que é chefe da Polícia Civil, fazer o comercial dela. Eu quero sempre fazer o comercial do Disque Denúncia, que é o 2253-1177. Eu fiquei muito impactada com a fala de uma mãe envolvida, uma mãe de um daqueles meninos envolvidos, naquele caso, os 21 torcedores, e eu quero dizer assim, que às vezes eu estou ouvindo meu filho, estou ouvindo um comentário na rua, no salão de beleza, não tem dúvida, liga para o Disque Denúncia. Hoje o Disque Denúncia tem uma carteira, isso quer dizer o quê? Ele tem lá um espaço específico para trazer notícias sobre maus torcedores, né? Sobre os torcedores que não estão indo para assistir esse belo espetáculo. Então, é bom a gente estar sabendo, o anonimato é garantido. Não esquece, 2253-1177, Disque Denúncia. Bom, então nós vamos encerrar o nosso programa. Queremos agradecer a participação do vice-presidente da Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro, o Flávio Martins, que defendeu aqui não só a bandeira do Fluminense, mas de todos os clubes cariocas.
do sociólogo professor Maurício Murad, estudioso do assunto, e da delegada Marta Rocha, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está promovendo aí um basta à violência nos estádios e nas suas mediações, pelo menos. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil com 3-1.